Uma das regras mais relevantes da campanha municipal deste ano é a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro. Ainda no primeiro semestre de 2020, acontece a possibilidade de migração de partido, a chamada janela partidária, além da transferência de título e da desincompatibilização dos candidatos. Estamos iniciando um ano eleitoral, um ano importante, e o Tribunal Superior Eleitoral já editou as regras que valerão para essa eleição. Então, dentre as principais mudanças e regras imprescindíveis que os candidatos têm que se ater para não ter problemas, nós podemos destacar, por exemplo, a proibição de divulgação de pesquisa, enquetes, opiniões sobre pesquisas sem registro. Hoje, qualquer pesquisa eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, ela deve, primeiramente, ser registrada no site do TSE, para ela poder estar sendo divulgada. Além das pesquisas, nós temos também os prazos aí que tratam da janela partidária, né, Bruna? Do dia 5 de março ao dia 3 de abril, ou seja, no mês de março, nós teremos o período conhecido como janela partidária. É o momento em que os vereadores, os candidatos que têm algum mandato eletivo, eles poderão migrar para outro partido sem perder o mandato. Então não será considerado infidelidade partidária se um candidato, o vereador, por exemplo, de um partido X, no período da janela ele pode migrar para o partido Y. Então no mês de março nós vamos ter um mês muito movimentado, porque muitos vereadores, prefeitos vão estar mudando de partido. Então tem que estar atento para esse prazo, do dia 5 de março a 3 de abril. Nós temos também no início de abril o prazo das desincompatibilizações. O que é que significa? As pessoas que exercem cargos públicos, que querem ser candidatos, precisam se afastar dos cargos. Então, por exemplo, se tem um secretário municipal que quer ser candidato, ele tem que pedir exoneração até o início de abril. Até o dia 4 de abril ele tem que estar se afastando para poder ser candidato. Então, nós temos várias situações em que as pessoas que têm cargos públicos têm que se afastar, senão elas vão ficar inelegíveis. Nós temos o período também aí das transferências eleitorais, né? Transferência e alistamento eleitoral. Só podem ser realizadas até o dia 5 de maio deste ano de 2020. Então, quem pensa em transferir o título, quem pensa em alistar alguma pessoa, tem até o dia 5 de maio para poder estar fazendo esse tipo de transferência eleitoral. Nós temos também algumas proibições que os candidatos, gestores, eles estão, digamos assim, proibidos a partir dos 3 meses antes da eleição. Então, por exemplo, um candidato não pode participar de uma inauguração de obra pública nos 3 meses antes da eleição. Um prefeito não pode contratar mais ninguém, não pode demitir mais nenhum funcionário nos 3 meses antes da eleição, salvo se for ocupante de cargo efetivo. A partir de julho, 3 meses antes das eleições, uma série de proibições é imposta aos candidatos. Em agosto, são iniciadas as convenções partidárias. E a partir do dia 16 do mesmo mês, começa oficialmente a campanha eleitoral. Entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, nós temos o período em que os partidos vão realizar suas convenções para escolherem seus candidatos. Então, a partir desse período das convenções, nós temos até o dia 15 de agosto o prazo final para registrar os candidatos. Então, todos os partidos têm que registrar os candidatos até o dia 15 de agosto. E, por fim, nós temos aí, a partir do dia 16 de agosto, o início da campanha eleitoral e da propaganda eleitoral. Vale lembrar que antes do dia 16 de agosto é permitida apenas a pré-campanha eleitoral. Então, hoje, em janeiro, as pessoas que querem ser candidatos já podem se comportar como pré-candidatos, já podem dar entrevistas, podem manifestar sua opinião, dizer o que é que planejam fazer no seu município. O que eles não podem é se comportar como candidatos, ou seja, não podem pedir voto ao eleitor, mas eles podem sim ser considerados pré-candidatos. Campanha eleitoral só pode ser feita mesmo a partir do dia 16 de agosto de 2020.